Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Às vezes, quando vejo notícias sobre crimes que poderiam ter sido evitados, fico pensando em quantas chances perdemos de reconhecer o perigo bem na nossa frente. A série sobre Jeffrey Dahmer, na Netflix, me fez lembrar disso de uma forma muito pessoal. Não que eu soubesse muito sobre Dahmer antes de assistir, mas cada episódio me mostrou como ele conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo. Não era um gênio do crime, apenas um monstro que se beneficiou da negligência e descuido de quem deveria proteger a sociedade. Ver como a polícia ignorou tantos sinais me deixou revoltada, mas também me fez relembrar uma experiência que tive anos atrás. Para minha proteção, vou mudar alguns nomes e omitir detalhes que possam me identificar, mas preciso contar essa história porque acredito que pode ajudar outras pessoas a reconhecer sinais que eu quase ignorei. Aos 22 anos, conheci Daniel através de um amigo que trabalhava num estabelecimento que ele frequentava. Daniel tinha 44 anos, mas aparentava no máximo 38. Era alto, bem vestido, extremamente atraente e com uma personalidade que chamava a atenção. Quando meu amigo me contou que Daniel havia perguntado sobre mim e queria marcar um encontro, inicialmente fiquei incomodada. Não gosto quando homens pedem meu contato através de terceiros. Mas depois de ver uma foto dele, admito que mudei de ideia. Conversamos por algumas semanas antes de marcar nosso primeiro encontro. Ele me convidou para ir até sua casa, de onde me levaria para jantar. Reconheço que foi imprudente aceitar, mas tomei precauções básicas. Compartilhei minha localização com amigas e informei onde estaria. A casa dele ficava num bairro muito bonito. Quando cheguei, ele me recebeu educadamente e disse que ia apenas tirar o carro da garagem. Fiquei esperando na sala quando ele trouxe um carro esportivo caríssimo para a entrada. Minha surpresa foi visível e ele comentou, meio sem graça, que raramente tinha oportunidade de usar aquele carro, então achou que seria uma boa ocasião. O jantar foi perfeito. Daniel era atencioso, interessado no que eu dizia, respeitoso, falava baixo, mantinha contato visual, demonstrava interesse genuíno na conversa. Nada no comportamento dele me causou desconforto. Depois de cerca de 1h30, ele começou a falar sobre o casamento recente que havia terminado. Contou que se casou com uma mulher de outro país que conheceu num retiro espiritual, mas o relacionamento não funcionou. Segundo ele, ela se aproveitou financeiramente dele e criava muitos conflitos. A sinceridade aparente me fez confiar mais nele. Voltamos para a casa dele para tomar vinho. Foi então que notei câmeras em vários cantos da casa. Quando perguntei, ele disse que era para segurança. Tomamos 2 taças de vinho quando, do nada, ele simplesmente adormeceu no sofá ao meu lado. Fiquei confusa e constrangida. Saí silenciosamente e fui para casa. No dia seguinte, recebi várias mensagens dele se desculpando pelo que havia acontecido. Disse que estava muito envergonhado e que queria compensar. Aceitei suas desculpas e marcamos outro encontro. O segundo encontro seguiu o mesmo padrão: jantar e depois conversa na casa dele. Estávamos tomando uns drinks quando ele, sem aviso, começou a me perguntar sobre preferências íntimas e questões pessoais relacionadas à dominação e controle. Quando expliquei que isso se relacionava com problemas que tive com meu pai, ele se desculpou e saiu da sala. Voltou carregando uma mala de couro grande. Quando a abriu, revelou chicotes, correntes e outros objetos que me deixaram completamente sem reação. Não esperava aquilo do homem doce e aparentemente espiritual que conheci. Ele então me informou que para nosso relacionamento evoluir, eu precisaria assinar 3 documentos: um acordo de confidencialidade e 2 formulários de consentimento, sendo que um me impediria de processá-lo,
ou fazer qualquer acusação por atividades no quarto. Olhei para ele sem saber o que dizer. Percebendo que estava tarde, disse que precisávamos discutir aquilo numa próxima oportunidade. Dei um abraço nele e fui embora. Durante o caminho para casa, não conseguia parar de pensar na mudança drástica de comportamento dele, na mala, no olhar que ele tinha quando falou sobre os contratos. Algo não estava certo. Sou naturalmente desconfiada, então decidi investigar. Tenho um amigo que trabalha com investigações particulares e pedi ajuda dele para fazer uma consulta sobre Daniel. O que descobrimos me deixou horrorizada. Daniel tinha um histórico criminal extenso que começava com múltiplas multas por dirigir embriagado, resultando na suspensão da carteira por anos. Mas isso era apenas o começo. Através de registros públicos e processos judiciais, descobrimos um padrão assustador de comportamento abusivo. Ele havia sido casado 2 vezes antes. No primeiro casamento, que durou alguns anos, houve diversas denúncias de agressão física. No segundo casamento, mais recente e que durou apenas meses, o padrão se intensificou. Daniel costumava amarrar a esposa e a deixava nessa condição por horas, causando ferimentos e desidratação severa. Não vou entrar em detalhes sobre as agressões sexuais, mas os registros eram explícitos. A obsessão e controle dele iam além da violência física. Ele havia hackeado as contas pessoais da esposa, instalado equipamentos de rastreamento no carro dela e chegou a aparecer sem aviso em encontros sociais e no trabalho dela. Depois que o relacionamento terminou, ele vazou fotos íntimas dela nas redes sociais, o que a fez entrar em surto e ser internada em um hospital psiquiátrico. Quando as plataformas removiam o conteúdo, ele postava novamente. O mais perturbador foi descobrir que ele mostrou essas fotos íntimas para os pais da própria esposa, numa tentativa de destruir a reputação dela. Não consigo imaginar o trauma que isso causou, tanto para ela quanto para a família. A situação culminou quando Daniel tentou atacar fisicamente uma ex-namorada anterior. Só não conseguiu porque vizinhos intervieram e chamaram a polícia. Por esse motivo, ele estava em liberdade condicional quando o conheci. As mulheres do passado dele tinham medidas protetivas contra ele. Descobri que, apesar da gravidade dos crimes, Daniel cumpriu apenas alguns meses de prisão ao longo dos anos. Pagou multas altas, fez serviço comunitário e cursos obrigatórios, mas manteve sua vida aparentemente normal. O carro caro, a casa bonita, o emprego bem remunerado. Quando terminei de ler todos esses documentos, senti enjoo e uma tontura estranha. A realidade de que estive sozinha na casa de um homem com esse histórico me apavorou. Estive a centímetros de me tornar mais uma vítima dele. O charme, a educação, a aparente espiritualidade, tudo era uma máscara cuidadosamente construída. Imediatamente cortei todo o contato com Daniel. Bloqueei ele em tudo e não respondi mais nenhuma tentativa de comunicação. Felizmente, ele não insistiu muito, talvez porque percebeu que eu havia descoberto algo. Meses depois, nos encontramos por acaso num supermercado. Quando o vi, senti meu corpo inteiro travar. Ali estava um monstro disfarçado de homem comum, alguém que desenvolveu a capacidade de enganar e manipular com maestria. Não era um ser sobrenatural ou uma criatura de filme de terror, mas algo muito mais assustador, um predador humano que caminha entre nós sem ser detectado. Essa experiência me ensinou que nossa intuição existe por um motivo. Quando algo parece bom demais para ser verdade, quando situações não fazem sentido, quando sentimos aquele desconforto inexplicável, precisamos prestar atenção. Daniel era charmoso, atraente, bem-sucedido financeiramente, mas havia sinais que eu quase ignorei. As câmeras em excesso, o comportamento estranho no primeiro encontro, a mudança súbita de personalidade. Hoje, rezo pela segurança das mulheres que ainda podem cruzar o caminho dele
e pela recuperação daquelas que já sofreram em suas mãos. Também sou grata todos os dias por ter escapado antes que fosse tarde demais. Nossa sociedade precisa fazer melhor em proteger as vítimas e punir adequadamente pessoas como Daniel, que continuam livres para destruir mais vidas. Se esta história servir para que uma pessoa reconheça sinais de perigo e se proteja, então valeu a pena compartilhá-la. Confiem na intuição de vocês. Ela pode salvar suas vidas. Existem lugares que marcam nossa vida para sempre, e o antigo hospital psiquiátrico de Traverse City é um desses lugares para mim. Não por causa das lendas que circulam sobre ele, mas pelo que realmente vivi lá numa noite que mudou completamente minha visão sobre o mundo. Sempre passei os verões na casa dos meus avós em Traverse City, no norte de Michigan. A cidade é famosa pelas cerejas e por abrigar esse hospital que funcionou de 1885 até 1989. Depois que fechou, o governo manteve o local preservado por causa da importância histórica, com seguranças fazendo rondas durante o dia. O complexo era imenso, com dezenas de prédios de tamanhos diferentes espalhados por um terreno enorme. Hoje, alguns prédios viraram comércios para turistas, mas a maioria ainda está vazio e sem uso. O que mais me fascinava era a rede de túneis subterrâneos que conectava todas as construções. Os funcionários usavam essas passagens para transportar os pacientes durante os invernos rigorosos da região. Claro que devem ter acontecido coisas terríveis ali, mas na época o hospital tinha boa reputação. Como muitos garotos da região, eu era obcecado por aquele lugar e sua história misteriosa. Sempre dávamos um jeito de entrar nos prédios vazios através de janelas abertas ou portas mal trancadas. Era preciso ser discreto para não ser pego pelos guardas, que faziam rondas irregulares, principalmente no período da tarde. Evitávamos fazer barulho e usávamos apenas a luz fraca dos celulares para não chamar atenção. Nossa imaginação adolescente criava 1000 teorias sobre assombrações e acontecimentos sobrenaturais, coisa típica de moleque entediado no interior. Irônico pensar que inventávamos histórias de terror sobre um lugar onde acabei vivendo algo realmente aterrorizante. A experiência que me marcou aconteceu numa noite sem lua do meu último verão lá. Era por volta das 10 horas, quando eu e meu amigo Bruno decidimos fazer mais uma exploração. Vestimos roupas escuras e entramos pela janela que sempre usávamos, planejando ir até nossa torre favorita para contemplar as luzes da cidade. Mas algo estava diferente naquela noite. Assim que entramos, sentimos um odor estranho no ar, como incenso queimando. O cheiro era sutil no começo, quase imperceptível, mas ficou mais intenso conforme avançávamos pelos corredores. Nossa curiosidade falou mais alto que o bom senso, e ao invés de seguir para a torre, resolvemos descobrir a origem daquele aroma. O cheiro nos levou por um corredor que nunca tínhamos explorado antes, até uma sala no final do andar. Uma luz vermelha vazava por baixo da porta, criando um brilho sinistro no chão. Mesmo sabendo que deveríamos sair dali imediatamente, não resistimos e nos aproximamos para espiar. O que vimos me gelou o sangue. No centro da sala havia um círculo perfeito feito de velas vermelhas acesas, com varetas de incenso fumegando entre elas. Dentro do círculo, desenhado no chão, estava um pentagrama com símbolos estranhos, e no meio de tudo isso jazia um pássaro morto ensanguentado, cercado por penas pretas espalhadas. Sendo criado numa família católica, aquela imagem me encheu de um pavor que nunca tinha sentido antes. Bruno me contou depois que comecei a murmurar orações baixinho, mas eu não me lembro de nada, além do medo paralisante que tomou conta do meu corpo. Ficamos ali parados, hipnotizados pela cena macabra, até escutarmos uma voz masculina grave bem atrás de nós.
Que bom que vocês vieram, disse o homem com um tom que não tinha nada de acolhedor. Eu e Bruno gritamos ao mesmo tempo, nos viramos e nos deparamos com dois adultos bem vestidos, mas com aparência cansada e olhares perturbadores. Eles sorriram para nós de uma forma que me arrepiou dos pés à cabeça. O homem mais próximo segurava algo na mão direita. Mesmo na penumbra, me pareceu ser uma lâmina, o que fazia todo sentido considerando o animal sacrificado ali perto. Não precisamos trocar palavra alguma. Bruno e eu disparamos em direção à saída, passando pelos dois homens que tentaram nos agarrar. Senti dedos tocando minha camiseta, mas consegui me desvencilhar e escapar. Os homens gritaram para pararmos, mas obviamente não íamos obedecer. Durante alguns minutos escutei os passos deles, nos perseguindo pelos corredores sombrios. Felizmente conhecíamos bem o layout do hospital depois de tantas aventuras anteriores. Corremos desesperadamente pelas salas vazias, descemos escadas, atravessamos túneis subterrâneos até alcançar nossa janela de fuga. Quando finalmente saímos do prédio, não havia mais sinal dos nossos perseguidores. Mesmo assim, continuamos correndo pelo pátio até chegar no carro do Bruno, sem nos importar se algum guarda noturno nos veria. Naquele momento, ser pego pelos seguranças seria o menor dos nossos problemas. Meu corpo estava em choque completo. Vomitei 2 vezes seguidas no estacionamento. Uma mistura de terror, exaustão e adrenalina que meu organismo não conseguia processar. Ainda me pergunto o que teria acontecido se aqueles homens tivessem conseguido nos alcançar. Não entendo nada sobre rituais ou práticas ocultistas, então não faço ideia do que eles estavam fazendo ou tentando invocar naquela sala. O que sei é que Bruno e eu nunca mais voltamos àquele hospital. Evitamos até mesmo passar perto do lugar nos verões seguintes. Hoje somos adultos e seguimos caminhos diferentes na vida, mas tenho certeza de que essa noite terrível permanece viva na memória dele, assim como na minha. Há experiências que nos transformam para sempre, e essa definitivamente foi uma delas. Mudou minha forma de ver o mundo e me ensinou que existem coisas por aí que nossa mente jovem e ingênua nem imagina. Algumas portas é melhor deixar fechadas e alguns mistérios devem permanecer sem resposta. Existem momentos na vida em que nossa intuição grita algo que nossa mente racional ainda não conseguiu processar. Durante muito tempo, ignorei esses sinais, até que uma série de acontecimentos me ensinou que nem sempre o perigo vem de onde esperamos. Hoje, aos 25 anos, tenho hábitos de segurança que muitas pessoas consideram exagerados, mas que para mim fazem total sentido. Não saio sozinha depois que escurece. Sempre verifico fechaduras 2 vezes e jamais abro a porta sem saber exatamente quem está do outro lado. Esses cuidados nasceram de uma experiência que vivi quando tinha apenas 17 anos, no outono de 2015. Na época, eu estava começando minha vida independente. Estudava numa faculdade técnica, tinha conseguido meu primeiro emprego como garçonete e acabara de me mudar para um apartamento pequeno, mas que era só meu. Como a maioria das pessoas nessa idade, me sentia invencível e achava que coisas ruins só aconteciam com outras pessoas. Morar sozinha parecia uma aventura empolgante, não uma fonte de preocupação. No dia da mudança, precisei resolver algumas questões burocráticas na administração do prédio. Foi lá que conheci o zelador responsável pela manutenção do condomínio. Ele era um homem alto, magro, aparentava ter uns 45 anos, com cabelo preto bem curto e uma postura meio curvada. O que mais me chamou a atenção foram os olhos dele. Sempre pareciam estar avaliando as pessoas, especialmente as mulheres. Durante toda a nossa conversa sobre as regras do prédio, senti que ele me observava de um jeito que me deixou desconfortável. Tentei ignorar essa sensação e foquei em organizar minha nova vida.
Meu apartamento ficava no terceiro andar, o que tornava a mudança mais trabalhosa, mas a vista da varanda compensava. Dava para ver boa parte da cidade, e eu adorava sentar lá no final do dia para relaxar. Logo, comecei a trabalhar num restaurante que ficava no shopping ao lado do condomínio. A proximidade era perfeita, principalmente porque algumas semanas depois, meu carro velho quebrou definitivamente. Era um veículo que um vendedor havia me convencido a comprar, mais antigo que eu e com problemas constantes. Com o carro morto e sem dinheiro para outro, teria que caminhar diariamente até o trabalho. A princípio, essas caminhadas de 5 minutos eram até agradáveis. O clima outonal estava gostoso, as folhas mudando de cor criavam um cenário bonito, e eu aproveitava esses momentos para pensar sobre meus planos e organizar as ideias. Mas depois de algumas semanas trabalhando em turnos que terminavam tarde, comecei a sentir algo estranho durante o trajeto de volta para casa. Era como se alguém estivesse me observando. Toda vez que saía do shopping e caminhava pelo estacionamento até meu prédio, uma sensação incômoda tomava conta de mim. Tentava me convencer de que era apenas impressão causada pelo escuro e pelo cansaço, mas a sensação persistia. Sempre olhava ao redor, procurando por algo suspeito, mas nunca via nada que justificasse meu desconforto. Um dia, depois de passar a tarde com meu namorado, voltamos para meu apartamento e encontramos todas as luzes apagadas, como eu havia deixado, exceto a do meu quarto. Estranhamos, mas continuamos conversando enquanto entrávamos. Foi quando ouvimos uma voz dizendo manutenção e o zelador apareceu saindo do meu quarto, gaguejando uma explicação sobre estar verificando um vazamento reportado pelo vizinho de baixo. Como eu ainda estava me acostumando com a vida em condomínio, aceitei a explicação dele. Sabia que zeladores às vezes precisavam entrar nos apartamentos para resolver problemas urgentes. E como havia mudado recentemente, pensei que talvez tivesse esquecido de trancar a porta direito. Hoje, com mais experiência, sei que essa situação toda estava errada, mas na época não questionei. 2 dias depois, tive um dos piores plantões da minha vida no restaurante. Queimei a mão numa travessa quente, derrubei pratos na frente dos clientes, levei bronca do chefe e ainda aguentei as brincadeiras dos colegas a noite toda. Quando terminei de organizar tudo para o fechamento, já passava das 11h30 da noite. Estava exausta e constrangida, só queria chegar em casa, tomar um banho e esquecer aquele dia terrível. Ao entrar no estacionamento do condomínio, ouvi o barulho de uma lata rolando pelo asfalto e o som característico de vassoura varrendo. Olhei na direção do barulho e vi o zelador na entrada do estacionamento, aparentemente fazendo a limpeza noturna. Ele olhou na minha direção algumas vezes, mas continuei andando sem dar muita importância. Foi então que me dei conta de como era estranho ele estar trabalhando tão tarde. Quando olhei novamente, percebi que ele havia se aproximado e não estava mais varrendo a mesma área, mas caminhando na minha direção. Tentei pensar que era coincidência, que talvez ele estivesse apenas fazendo o trabalho dele, mas algo no meu instinto disse que aquilo não estava certo. Acelerei o passo e olhei para trás mais uma vez. O que vi me apavorou. O zelador não tinha mais a vassoura nas mãos, mantinha uma delas enfiada no bolso e caminhava rapidamente em minha direção com uma expressão que nunca havia visto antes. Era uma mistura de determinação e algo mais sombrio que não soube identificar. Comecei a correr. Quando cheguei à escada do meu prédio, não diminuí o ritmo nem por um segundo. Subi os 3 lances o mais rápido que consegui, sentindo o coração disparado e as pernas tremendo. Ao chegar no último andar, olhei por cima do corrimão e nossos olhos se encontraram. Ele estava no pé da escada, me encarando com uma expressão que me deu arrepios na espinha. Sem hesitar, ele começou a subir a escada atrás de mim, fazendo sons estranhos, como se estivesse com dificuldade para respirar ou se controlando para não gritar. Corri até minha porta, lutando com as chaves que teimavam em não entrar na fechadura.
Quando finalmente consegui abrir, entrei rapidamente, tranquei a porta e me encostei nela, tentando processar o que havia acontecido. Nas próximas semanas, consegui carona para voltar do trabalho, mas não queria incomodar as pessoas constantemente. Me convenci de que tinha exagerado na interpretação da situação e que tudo voltaria ao normal. O zelador não apareceu mais nos horários em que eu chegava, então comecei a acreditar que o incidente havia sido um mal-entendido. 2 semanas depois, numa noite em que estava de folga, fiquei em casa estudando para algumas provas e esperando meu namorado sair do trabalho de madrugada para nos encontrarmos. Por volta das 10 horas da noite, ouvi um barulho vindo do lado de fora que parecia vidro quebrando. Como tinha vizinhos jovens que às vezes faziam festa, não prestei muita atenção. Continuei estudando quando, cerca de 10 minutos depois, alguém bateu na minha porta. Levantei para atender, mas quando estava prestes a abrir, aquela sensação familiar de perigo voltou com força total. Olhei pelo olho mágico e não consegui ver nada, porque estava completamente escuro lá fora. Tentei acender a luz da varanda várias vezes, mas ela não funcionava. Gritei através da porta, perguntando quem era, mas não obtive resposta. Encostei o ouvido na porta e pude ouvir que definitivamente havia alguém ali, porque escutei movimentos suaves. Avisei em voz alta que não abriria a porta se a pessoa não se identificasse. Foi então que começaram as pancadas violentas. Entrei em pânico total e corri para pegar a única coisa que poderia me defender, um pé de cabra que guardava no armário de ferramentas. Gritei que ia ligar para a polícia e por um momento as pancadas pararam. Mas logo em seguida, ouvi um som aterrorizante, alguém se jogando contra a porta com força total, tentando derrubá-la. Corri para o quarto, me tranquei lá dentro e liguei para a polícia, explicando a situação para o atendente, enquanto segurava firmemente minha improvisada arma de defesa. As tentativas de derrubar a porta continuaram por mais alguns minutos antes de cessarem completamente. Quando a polícia chegou, cerca de 10 minutos depois, ainda estava apavorada demais para abrir a porta imediatamente. Depois de verificar que realmente era um policial, permiti sua entrada. Ele foi muito profissional e atencioso, ouviu toda a minha história e fez algumas perguntas específicas que me surpreenderam. Quando ele abriu a porta para examinar os danos, ficou claro o que havia acontecido. Havia várias marcas profundas de chutes no meio da porta e a lâmpada da varanda estava completamente destruída. O policial explicou que eu havia tido sorte. Se os chutes tivessem sido direcionados para a área da fechadura, a porta provavelmente teria cedido, porque o parafuso que prendia o batente era pequeno e já havia afrouxado com o impacto. Durante todo o relato para a polícia, uma parte de mim sabia que deveria mencionar o zelador e os incidentes anteriores, mas não consegui. Talvez fosse medo de não ser levada a sério, ou talvez eu ainda estivesse tentando me convencer de que não havia conexão entre os eventos. O policial fez uma ronda pela área naquela noite e registrou a ocorrência, mas não encontrou nada suspeito. Depois desse episódio, meu cunhado instalou fechaduras adicionais e trocou o parafuso do batente por um 3 vezes mais resistente. Consegui carona para a casa do trabalho até me mudar algumas semanas depois. Desde então, sempre carrego algo para me defender e nunca mais subestimei minha intuição. Aquela experiência mudou completamente minha perspectiva sobre segurança pessoal. Aprendi que predadores podem estar em qualquer lugar, inclusive em espaços que consideramos seguros, e que nossa intuição existe por um motivo. Quando algo parece errado, provavelmente está errado mesmo. Ainda me pergunto se realmente foi o zelador quem tentou invadir meu apartamento naquela noite. Mas, no fundo, sei que meu instinto estava certo desde o primeiro momento em que o conheci. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são exatamente aquelas das quais precisamos nos proteger.
Às vezes, uma decisão tomada em 5 segundos pode mudar sua vida para sempre. Quando eu era mais nova, achava que ser corajosa significava partir para cima de qualquer situação, não importava o quão perigosa fosse. Pensava que nada de ruim poderia me acontecer porque eu era esperta, porque conhecia as ruas, porque sabia me defender. O que eu não sabia é que existem pessoas no mundo esperando exatamente por momentos como esses, quando alguém jovem e impulsiva se coloca numa situação vulnerável. Hoje, aos 20 anos, olho para trás e vejo como eu quase paguei o preço mais alto possível por uma briga boba que começou na internet. Era a véspera do ano novo de 2021 e eu tinha 17 anos. Passava muito tempo num aplicativo que se chamava Eu Sou, onde você podia conversar com pessoas do mundo todo, usando um avatar animado em vez de mostrar seu rosto. O aplicativo era até legal na maioria das vezes. Fiz algumas amizades verdadeiras por lá. Mas também tinha um lado tóxico, e eu confesso que contribuía para isso. Gostava de causar polêmica nas transmissões ao vivo. O esquema era assim: uma pessoa fazia a live. Outras 3 podiam falar junto, e quem assistia comentava no chat. Numa dessas ocasiões, comecei a implicar com um grupo sem saber que a pessoa que estava apresentando era meio conhecida no aplicativo e tinha vários seguidores. Nunca tinha ouvido falar dela antes, só conhecia algumas amigas. O nome dela era Kiara, e eu usava Sofia, obviamente não meu nome real. Geralmente, quando eu provocava alguém, a pessoa ficava um pouco irritada e a coisa morria ali. Mas essa menina começou a rebater com tudo e ficamos naquela discussão que durou uma eternidade. A live virou um evento, com um monte de gente assistindo e os comentários pegando fogo. Quando a transmissão acabou, mandei mensagem privada para ela e continuamos brigando até as 2 ficarem furiosas. Foi aí que cometi o erro que quase me custou a vida. Sugeri que nos encontrássemos pessoalmente para resolver aquilo. Ela topou na hora. Na época eu morava em Milwaukee e ela em Chicago, 1h30 de viagem. Qualquer pessoa sensata teria percebido que era loucura dirigir tudo isso para brigar com uma desconhecida por causa de uma discussão de internet. Mas eu tinha 17 anos. Estava com o sangue quente e ainda por cima tinha aquela mentalidade briguenta que você desenvolve quando cresce em bairro difícil. Para mim, não podia deixar passar. Peguei meu carro, coloquei o endereço dela no GPS e chamei minha irmã gêmea para ir junto. O lugar onde ela morava era um conjunto habitacional que tinha visto dias melhores, meio largado, muros pichados, uns prédios precisando de reforma. Não me intimidou porque estava acostumada com esse tipo de ambiente. Quando chegamos, vi uma menina que parecia latina, de tênis e moletom com capuz, então deduzi que era ela. Pedi para minha irmã ficar no carro porque a menina parecia estar sozinha. Fui caminhando na direção dela e nem precisou de muito papo, já partimos para cima uma da outra. Não vou mentir, eu sabia brigar. Tinha aprendido desde pequena que na minha realidade você não podia dar bobeira. E estava conseguindo levar vantagem quando um cara apareceu do nada tentando nos separar. A princípio, pensei que fosse segurança do prédio ou algum morador preocupado, mas logo percebi que algo estava errado. O homem estava claramente embriagado, com roupas sujas e um cheiro forte de álcool. Devia ter uns 40 e poucos anos e parecia mais interessado em aproveitar a confusão do que propriamente em nos ajudar. Ele conseguiu nos afastar uma da outra, mesmo com a gente ainda se debatendo. Nesse momento, minha irmã saiu do carro, percebendo que a situação tinha mudado, e alguns amigos da Kiara apareceram vindos do prédio. Foi quando o homem fez algo que me gelou o sangue. Em vez de simplesmente sair de cena, começou a me arrastar na direção de um carro velho e amassado que estava estacionado ali perto. O pânico tomou conta de mim na hora. Comecei a gritar o nome da minha irmã e a me debater, mas o cara era mais forte e tinha me pego de surpresa. Conseguiu me arrastar até o porta-malas e, mesmo com meus chutes e socos, me jogou lá dentro e bateu a tampa.
Senti o carro começar a se mover e meu coração disparou. O pesadelo durou cerca de 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Tenho claustrofobia e estava entrando em desespero total naquele espaço apertado e escuro. Consegui mandar algumas mensagens para minha irmã e ela me respondeu dizendo que já tinha ligado para a polícia e estava tentando seguir o carro. Quando o veículo parou, o homem abriu o porta-malas e me puxou pelo cabelo até uma casa que parecia abandonada. Janelas quebradas, mato alto no quintal, tinta descascando. Me empurrou pela porta e foi quando vi minha irmã correndo atrás dele com o taco de beisebol que sempre levávamos no carro por precaução. Ela conseguiu acertar uma pancada nele, mas o sujeito a empurrou e trancou a porta. Mesmo ouvindo sirenes se aproximando, eu estava apavorada. Não sabia o que aquele homem pretendia fazer comigo. Ele me arrastou para um cômodo nos fundos da casa e eu continuei lutando contra ele com todas as forças. Felizmente, a polícia chegou poucos segundos depois e arrombou a porta. Os policiais partiram para cima do homem, que surpreendentemente não ofereceu muita resistência, talvez porque estava bêbado demais ou porque percebeu que não tinha escapatória. Quando me reencontrei com minha irmã, as duas estávamos tremendo e chorando. Só naquele momento a gravidade do que havia acontecido realmente caiu. Eu tinha saído de casa para uma briga boba e quase virei vítima de um predador que provavelmente estava rondando o bairro procurando por oportunidades exatamente como aquela. Depois, soubemos pela polícia que o homem já tinha passagens por agressão e tentativa de abuso. Aparentemente ele havia visto a confusão e pensou que poderia se aproveitar da situação para pegar uma das meninas. Se minha irmã não tivesse reagido rápido e se a polícia não tivesse chegado a tempo, não sei o que teria acontecido comigo. Esse evento mudou minha vida completamente. Até aquele dia, eu achava que conhecia o perigo, que sabia me proteger, que tinha controle sobre as situações. Descobri da pior maneira possível que às vezes o perigo vem de onde menos esperamos e que uma decisão impulsiva pode nos colocar na mira de pessoas que estão sempre procurando por vítimas. A partir daquele dia, eu e minha irmã paramos de procurar confusão. Entendi que ser corajosa não significa se colocar em risco desnecessário e que algumas batalhas simplesmente não valem a pena lutar. Amadureci de uma forma que não gostaria que nenhuma adolescente precisasse amadurecer. A Kiara saiu do aplicativo depois do incidente, e eu também abandonei pouco tempo depois. Nunca contei para ninguém de lá o que tinha acontecido, parte por vergonha, parte por medo de que não acreditassem. O aplicativo Eu Sou foi encerrado alguns meses depois e substituído por outro, mas eu já tinha aprendido minha lição sobre os perigos de levar disputas virtuais para o mundo real. Hoje, quando vejo jovens se metendo em confusões por causa de redes sociais ou discussões online, tenho vontade de contar minha história. Quero que entendam que do outro lado da tela não existem apenas pessoas irritadas. Às vezes existem predadores de verdade esperando pela oportunidade certa. A internet pode nos conectar com pessoas incríveis, mas também pode nos expor a perigos que nem imaginamos. A diferença entre voltar para casa em segurança ou se tornar uma estatística pode ser uma única decisão tomada no calor do momento. Quando somos crianças, acreditamos que os adultos ao nosso redor sempre vão nos proteger e cuidar da gente. É uma confiança natural e necessária para nosso desenvolvimento. Mas às vezes, essa confiança é quebrada de formas que deixam marcas profundas. Hoje, depois de muitos anos de terapia e autoconhecimento, entendo que compartilhar nossa história pode ajudar outras pessoas a reconhecerem situações parecidas ou simplesmente se sentirem menos sozinhas. Esta é a história de como aprendi, da maneira mais difícil,
que nem todo adulto merece nossa confiança, e como uma madrasta, transformou anos da minha infância num pesadelo que levou décadas para superar. Meus pais se separaram em 2002, quando eu tinha apenas 4 anos. Depois do divórcio, minha mãe conheceu um homem maravilhoso que se tornou meu padrasto. Ele sempre foi carinhoso e presente, e desenvolvemos uma ligação especial através da nossa paixão compartilhada pelos filmes de Star Wars. Já meu pai começou um relacionamento com uma mulher que mudaria minha vida de forma traumática. Para proteger minha privacidade, vou chamá-la de Regina. Conheci Regina em 2004, quando tinha 6 anos, durante uma visita ao apartamento pequeno onde meu pai morava. Ela nos recebeu educadamente, tanto a mim quanto ao meu irmão mais velho, e parecia uma pessoa normal. Regina tinha uma filha chamada Kelly, que era da minha idade. Um ano depois, ela e papai se casaram e foram morar numa casa próxima à da minha mãe. O que começou como uma tentativa de formar uma família misturada, logo se transformou numa situação que nenhuma criança deveria viver. Os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram gradualmente entre 2006 e 2009. Regina começou a desenvolver comportamentos obsessivos relacionados à higiene. Sempre que eu ou meu irmão tomávamos banho, ela corria para o banheiro assim que saíamos para nos questionar se tínhamos nos lavado adequadamente. Mesmo quando eu sabia que tinha feito tudo direitinho, ela sempre encontrava algo para criticar. Comecei a tomar banhos cada vez mais longos, lavando o cabelo e o corpo várias vezes seguidas, na esperança de evitar seus gritos e castigos. O medo era tanto que às vezes pedia para meu pai ficar esperando do lado de fora do banheiro. O episódio mais aterrorizante desse período aconteceu quando eu tinha 6 anos. Estava tomando banho na banheira quando Regina entrou no banheiro sem avisar. Sem explicação alguma, ela agarrou minha mão e empurrou minha cabeça debaixo da água, me segurando lá por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Saí de lá tossindo e chorando, sem entender o que tinha acontecido. Quando tentei contar para meu pai, Regina disse que eu tinha escorregado na banheira e que ela estava apenas me ajudando. Papai acreditou na versão dela. Regina tinha uma habilidade perturbadora para criar situações onde eu acabava sendo culpada por coisas que não fazia. Era como se ela estudasse formas de me colocar em problemas para depois ter uma desculpa para me castigar. Essas situações sempre terminavam com ela gritando no meu ouvido ou me batendo, enquanto meu pai estava trabalhando ou em outro cômodo da casa. Um dos incidentes que mais marcou aconteceu em 2009, quando eu tinha 11 anos. Era aniversário da Kelly e toda a família estava reunida para um jogo de futebol. Durante o almoço, eu estava brincando e citando frases de um filme em alemão que tinha assistido. Regina me ouviu e fez alguns comentários sarcásticos que não entendi. Sem pensar nas consequências, respondi com uma brincadeira dizendo "cala a boca". Foi um erro terrível. Kelly, que sempre procurava maneiras de me prejudicar, correu para contar para a mãe. Regina veio até mim com uma expressão que nunca vou esquecer, me agarrou pelo braço e me arrastou para o quarto. O que aconteceu em seguida foi uma das piores surras que já levei. Ela me deu tapas e socos enquanto gritava comigo, tudo isso com a família inteira na casa. Para completar o castigo, me obrigou a escrever centenas de vezes uma frase sobre nunca mais desrespeitá-la, até minha mão ficar doendo e começar a sangrar. Tentei contar para meu pai o que estava acontecendo, mas ele estava tão envolvido emocionalmente com Regina que sempre acreditava na versão dela. Ela tinha uma forma muito hábil de manipular as situações, fazendo parecer que eu era uma criança problemática e mentirosa. Pensava em contar para minha mãe, mas Regina sempre me ameaçava, dizendo que ninguém acreditaria em mim e que as coisas ficariam ainda piores se eu abrisse a boca. Os abusos foram se intensificando.
Regina às vezes entrava no meu quarto de madrugada, me acordava com tapas no rosto e fazia ameaças verbais sussurradas para que ninguém mais ouvisse. Dizia que eu era uma criança ruim, que minha família não me amava de verdade e que eu merecia tudo o que estava acontecendo. O ponto de ruptura chegou em agosto de 2011, logo depois que completei 13 anos. Houve uma tempestade forte que causou enchentes na nossa região e o porão da casa alagou. Kelly e eu estávamos brincando de batalha naval na sala quando Regina desceu para verificar os danos. Ela encontrou uma boneca com os braços quebrados e imediatamente me culpou pelo estrago. Quando neguei ter quebrado a boneca, Regina começou a me pressionar de forma cada vez mais agressiva. Sem ter como provar minha inocência e com medo de apanhar ainda mais, acabei assumindo a culpa por algo que não tinha feito. A reação dela foi desproporcional e aterrorizante. Me agarrou com força, me bateu violentamente e começou a gritar que eu era uma mentirosa, que minha família não me amava e que eu nunca seria feliz na vida porque era uma pessoa má e egoísta. Esse episódio se tornou uma obsessão para Regina. Ela ficava lembrando do ocorrido na frente do meu pai constantemente, sempre me pintando como uma criança desonesta e problemática. A situação chegou ao ponto onde eu e meu irmão decidimos parar de visitar papai. Foi quando minha mãe percebeu que algo estava seriamente errado e me levou para fazer terapia. O episódio final aconteceu em setembro de 2011. Eu estava no meu quarto lendo Desventuras em Série, um livro que me ajudava a escapar da realidade difícil que estava vivendo. Regina entrou no quarto e, olhando diretamente nos meus olhos, disse com uma calma assustadora: "Você é muito esperta, mas eu vou te enterrar viva." Aquela ameaça de morte me deixou em pânico total. Consegui reunir coragem para contar para meu pai o que tinha acontecido. Mesmo tremendo e chorando, expliquei que Regina havia me ameaçado de morte. Dessa vez, a gravidade da situação foi impossível de ignorar. Papai confrontou Regina e minha mãe veio nos buscar imediatamente. Quando cheguei em casa, meu padrasto me recebeu com um abraço apertado e palavras de conforto. Minha mãe me explicou que eu e meu irmão não voltaríamos mais para a casa do papai enquanto Regina estivesse lá. Essa decisão salvou minha vida, mas também criou um distanciamento doloroso entre mim e meu pai, que duraria anos. Durante todo o ensino médio, mantive distância de Regina e, consequentemente, do meu pai. Encontrei com ela apenas algumas vezes e ela sempre tentava ser simpática, como se nada tivesse acontecido. Mas eu já não era mais a criança ingênua que acreditava em suas encenações. A última vez que vi Regina foi há cerca de 7 anos, durante um jantar constrangedor numa pizzaria. No ano seguinte, quando me formei no ensino médio, recebi a notícia de que meu pai e Regina tinham se divorciado. Mais tarde descobri que parte do motivo da separação foi o impacto que o abuso tinha causado na relação dele conosco. Depois do divórcio, consegui me reconectar com meu pai. Ele me contou que Regina também o controlava e manipulava, impedindo que ele nos visitasse e criando conflitos constantemente. Fico feliz que ele tenha conseguido se libertar daquele relacionamento tóxico, mesmo que tenha demorado tanto tempo. Hoje minha vida está bem melhor. Me formei na faculdade, trabalho na área de desenvolvimento de software há 2 anos e tenho planos de me mudar para um apartamento com um amigo próximo. O mais importante é que finalmente comecei a fazer terapia especializada para lidar com o estresse pós-traumático, a depressão e a ansiedade social que carrego desde a infância. Através da terapia, aprendi que o abuso não foi culpa minha, que não havia nada que eu pudesse ter feito diferente para evitá-lo e que mereço uma vida feliz e saudável. Entendi também que Regina provavelmente tinha seus próprios traumas e problemas mentais, o que não justifica o que fez, mas me ajuda a processar a experiência de forma menos pessoal. Para quem está passando por situações parecidas,
Quero dizer que vocês não estão sozinhos e que o abuso não é culpa de vocês. Procurem ajuda de adultos de confiança, façam terapia quando possível e lembrem que vocês merecem ser amados e respeitados. A cura é possível, mesmo que seja um processo longo e difícil. Quanto ao perdão, ainda estou trabalhando nisso na terapia. Não perdoo Regina pelo que fez, mas também não quero carregar o peso do ódio para sempre. Meu foco agora é construir uma vida plena e saudável, cercado de pessoas que me amam de verdade. É a melhor vingança que posso ter contra quem tentou me destruir. O barulho do carro, cortando o ar, ainda ecoa na minha cabeça. Às vezes penso como uma simples mudança de marca de cigarro pode salvar uma vida. Foi exatamente isso que aconteceu numa noite fria de novembro de 2021, quando quase presenciei uma tragédia no centro de Seattle. Eu, meus 2 colegas de apartamento e um amigo, tínhamos decidido ir ao nosso primeiro show, depois de meses trancados em casa por causa da pandemia. Era uma banda que a gente adorava, e como tínhamos parado de fumar durante o isolamento, achamos que seria legal dividir um maço só para marcar a ocasião. Além do mais, sairia bem mais barato do que comprar aquelas bebidas absurdamente caras do bar. A apresentação demorou para começar. O vocalista estava com uma intoxicação alimentar séria, mas mesmo assim subiu no palco como um verdadeiro profissional. Depois de 45 minutos de espera, quando o show finalmente ia começar, eu e um dos meus colegas decidimos sair para fumar metade do maço que tínhamos comprado. Os outros 2 ficaram guardando lugar lá dentro. Na hora de comprar no posto, pedi mentolados como sempre, mas na última hora mudei de ideia e peguei cigarros de cravo. Vinham menos no pacote e custavam mais caro, mas fiquei curioso para experimentar. Meu colega não gostou muito da escolha, mas fazer o quê? Pelo menos podíamos jogar fora o resto sem peso na consciência. Saímos andando pelos arredores do local até encontrar um cantinho tranquilo, numa esquina movimentada, com semáforo e faixa de pedestres. Alguns bares ainda funcionavam do outro lado da rua, mas por causa do fim das restrições, havia bem menos gente nas ruas que o normal. Ficamos ali conversando sobre outros shows que já tínhamos ido, fazendo mal aos nossos pulmões depois de tanto tempo limpos. Foi nessa hora que um homem de cerca de 40 anos apareceu caminhando na nossa direção. O sinal estava verde para pedestres, brilhando forte na noite gelada. O sujeito deu alguns passos em direção à rua e parou de forma estranha, ficando com um pé na calçada e outro já no asfalto. Aquilo chamou nossa atenção porque a região era meio perigosa, e qualquer comportamento diferente deixava a gente em alerta. Depois de alguns segundos parado, ele se virou e veio até nós com um sorriso tímido, perguntando se podia pegar um cigarro emprestado. Relaxamos na mesma hora porque deu para perceber que o homem estava lutando contra a vontade de fumar, exatamente como a gente. O cheiro dos cigarros de cravo devia estar chamando a atenção dele. Enquanto eu mexia no maço para dar um cigarro, um carro passou voando pelo sinal vermelho. A velocidade devia estar uns 96 quilômetros por hora, numa zona onde o limite era 32. Foi exatamente no momento em que o cara estaria atravessando a rua se não tivesse parado para pedir o cigarro. Tenho certeza absoluta de que ele teria morrido na hora, ou que nós 2 teríamos nos machucado feio se o motorista tentasse desviar e batesse. Em questão de segundos, o veículo desapareceu pela rua como um louco total. Foi algo muito real, que aconteceu bem na nossa frente. Eu e meu colega nos entreolhamos chocados enquanto o homem começou a falar, contando que não fumava cigarro de cravo há 15 anos e que o cheiro tinha sido irresistível. Ele nem fez ideia do carro em alta velocidade que passou, nem percebeu o quanto chegou perto de virar uma mancha no chão.
O cara agradeceu pelo cigarro e atravessou a rua com o sinal ainda verde, fumando contente enquanto caminhava para um dos bares. A cena toda durou poucos minutos, mas marcou nossa vida para sempre. Voltamos correndo para o show, que estava começando de verdade. Durante toda a apresentação, não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Se eu tivesse mantido minha escolha original e comprado mentolados em vez de cravo, aquele homem estaria morto. O cheiro diferente dos cigarrilhos foi o que fez ele parar e pedir um cigarro, e isso salvou a vida dele. Depois daquela noite, eu e meu colega paramos de fumar de vez. Às vezes ainda conversamos sobre aquele momento que ficou gravado na nossa memória. Foi como se o universo jogasse uma moeda para o ar, decidindo quem viveria e quem morreria naquela esquina. Uma escolha boba de último minuto no posto de gasolina mudou completamente o rumo da história. Penso nisso sempre que preciso tomar alguma decisão, por menor que seja. A gente nunca sabe quando nossas escolhas mais simples podem salvar uma vida ou mudar tudo para sempre. São 2 da manhã e não consigo parar de tremer. Não é por causa do frio que faz aqui no norte dos Estados Unidos. É por causa do que aconteceu ontem à noite com meu pai biológico. Cada vez que fecho os olhos, vejo aquele olhar dele me penetrando, como se estivesse lendo cada pensamento que passa pela minha cabeça. Meu nome é Holly, tenho 17 anos. E ontem foi aniversário de Daniel, meu pai biológico. Não sei quantos anos ele fez porque ele nos abandonou. Eu e minha irmã, quando éramos pequenas. Fomos criadas pelo nosso padrasto. Mas isso é outra história. Daniel vive nas ruas há muitos anos. Aqui o inverno é rigoroso e neva com frequência. Ontem fez menos 4 graus o dia inteiro, mas ele diz que prefere viver assim. Escolha dele. Eu, meu namorado André e minha irmã mais nova, Kay, decidimos ir comemorar o aniversário dele com a família paterna. Normalmente, minha tia Alice vai buscá-lo onde quer que ele esteja se abrigando. Dessa vez sabíamos que Daniel estava num ferro velho abandonado, dormindo embaixo da carcaça de um trailer velho. Quando Alice chegou lá, o local tinha sido demolido e ele havia sumido. Ela passou 1 hora inteira procurando por toda a região, mas não encontrou nada. Desistiu e fez os 30 minutos de estrada até a casa do meu tio Gabriel. Mesmo sem Daniel aparecer, ainda fizemos uma pequena festa para ele. Depois de algumas horas, resolvi ir embora. Alice disse que daria mais uma volta procurando ele no caminho para casa e me ligaria se encontrasse. André estava ansioso para conhecer meu pai biológico. Namoramos há apenas 7 meses e ele sempre ficou curioso sobre essa história. Mal chegamos em casa quando o telefone tocou. Alice tinha encontrado Daniel e pediu para nos encontrarmos no estacionamento do McDonald's. Como ele não tem onde se esquentar e já estava escurecendo com temperatura bem baixa, achamos melhor um local fechado. O restaurante estava fechado por algum motivo, então éramos os únicos 2 carros no estacionamento vazio. Assim que parei o carro, vi Daniel saindo do veículo da minha tia. Ele veio caminhando até nós com aquele jeito meio perdido que sempre teve. Nós 3 descemos meio sem graça. Daniel me abraçou Kay e cumprimentou André com um aperto de mão. Alice logo avisou que precisava ir embora porque os filhos dela tinham escola no dia seguinte e já passava das 8 da noite. Entrou no carro e partiu, me deixando ali com meu pai biológico, meu namorado e minha irmã menor, numa situação que não sabia como ia acabar. Daniel se virou para mim e disse: "Quero mostrar onde eu costumava morar." Olhei para André e Kay, que apenas concordaram com a cabeça. Os 4 entramos no meu carro. Daniel sentou na frente, no lugar de Kay. No momento que liguei o motor e o aquecimento começou a funcionar, um cheiro forte e estranho tomou conta do ambiente. Era cheiro de terra crua, como se alguém tivesse estado cavando ou dormindo no chão por muito tempo. Soube imediatamente que vinha dele.
Dirigimos até o bairro onde ele morava antes de ficar na rua. Daniel nos mostrou a casa antiga e depois disse que queria nos levar para ver onde estava morando agora. Concordamos sem imaginar no que estávamos nos metendo. Fomos para uma área mais afastada da cidade, cheia de terrenos baldios e árvores. Quando chegamos, uma sensação ruim tomou conta de mim. Descemos do carro e caminhamos por trás de algumas árvores até chegarmos numa espécie de buraco cavado no chão. Daniel começou a explicar como tinha construído aquele abrigo, mas eu só conseguia pensar que precisávamos sair dali. Alguma coisa estava muito errada. Consegui convencer ele a voltar para o carro para conversarmos no aquecimento. Por sorte, Daniel aceitou, mas quando entramos no veículo, aquela sensação horrível no estômago só piorou. Tranquei todas as portas imediatamente e tentei manter a conversa normal. Foi aí que notei o olhar dele. Os olhos de Daniel estavam arregalados de um jeito que nunca tinha visto antes. Parecia que estava planejando alguma coisa, mas eu não conseguia entender o quê. Fingi que estava tudo bem, mas todo o meu instinto gritava para eu acelerar e sair correndo daquele lugar. Daniel começou a falar de forma estranha sobre ser um salvador, sobre como o mundo precisava ser limpo e como as pessoas vinham até ele pedindo orientação. André e Kay ficaram quietos no banco de trás, claramente desconfortáveis. Então, Daniel disse uma frase que fez meu sangue gelar. Um dia eu vou fazer uma coisa importante e eles vão colocar uma bala na minha cabeça por isso. Decidi que tinha ouvido o suficiente. Liguei o carro e disse que precisávamos voltar. Deixei Daniel numa esquina perto do centro da cidade. Antes de descer, ele olhou para cada um de nós e falou: "Eu amo vocês. Todos vocês são filhos de Deus. Isso faz de vocês meus irmãos." Assim que ele fechou a porta, acelerei e saí dali. Chorei durante todo o trajeto para casa. André ficou tentando me acalmar, mas eu não conseguia parar de tremer. Chegamos em casa e conversamos por horas sobre o que tinha acontecido. O olhar louco nos olhos de Daniel, as coisas estranhas que ele falou, aquela sensação de perigo que não me largava. Agora, deitada na minha cama, não consigo dormir. Fico pensando naqueles olhos dele, na forma como me olhava, como se conseguisse ler minha alma. Sei que outras pessoas já passaram por coisas piores, mas precisava contar isso para alguém. Daniel não é só um morador de rua com problemas. Tem alguma coisa muito mais escura acontecendo com ele, e tenho medo do que pode fazer. O pior é saber que não posso ajudar e que talvez ele realmente faça algo terrível algum dia. Essa sensação vai ficar comigo para sempre.